Olá. Hoje nosso mergulho vai fundo na economia brasileira ali no comecinho do governo Lula, sabe? Entre 2003 e 2007, antes do PAC. Isso. E as fontes que a gente analisou mostram, assim, um cenário de muitos contrastes, né? Exato. Por um lado, teve essa política externa mais ativa, buscando novos parceiros, o que deu um gás nas exportações. E ajudou a melhorar o ritmo de crescimento médio anual para uns 3,4%, né? Que era um pouco acima do período anterior. Isso, que tinha ficado em 2,3%. Mas foi um período de altos e baixos, com certeza. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é tentar desembaranhar um pouco essa dinâmica. Entender como o Brasil saiu daquela dificuldade inicial e chegou a apostar num plano grande como o PAC. Certo. Vamos investigar as estratégias, os resultados e o que ficou pelo caminho também. Exatamente. Os desafios que persistiram. Bom, para começar, o governo assumiu mantendo a tal política das três âncoras, né? Isso. Que era, basicamente, para relembrar, juros bem altos para tentar segurar a inflação. Um superávit primário elevado, ou seja, o governo gastando menos do que arrecadava antes de pagar os juros da dívida. E o câmbio valorizado, que deixava o produto importado mais barato aqui dentro. E qual foi o efeito disso, assim, logo de cara? Olha, essa receita acabou freando muita coisa. O investimento das empresas, o consumo das famílias, a própria produção da indústria. Tudo sentiu. E facilitou a importação, né? Prejudicando o emprego aqui. Exato. Foi um pouco como no governo anterior. Buscou-se a estabilidade da inflação, mas com um custo social considerável. E os números de 2003 mostram bem esse custo, né? Nossa. Mostram sim. O PIB cresceu só 1,1%. A indústria ficou praticamente parada, 0,1%. Renda per capita caiu. Investimento despencou mais de 6%. E o desemprego, lembro bem, em São Paulo chegou a quase 20%, um recorde na época. O poder de compra do salário caiu bastante também, quase 13%. Foi um ano bem difícil. Muito difícil. O que evitou uma queda ainda maior do PIB, assim, foram as exportações. Elas surpreenderam, cresceram 21%. Ah, então foi o setor externo que deu uma segurada. Foi. Compensou um pouco a freada do consumo e das vendas aqui dentro, mas, depender só de exportação tem seus limites, gera uma certa vulnerabilidade. Mas aí, olha só, veio 2004 e foi uma virada e tanto. Uma virada impressionante. A indústria cresceu 8,3%, o maior ritmo desde 86. O PIB geral foi para 5,7%. Melhor resultado desde 94. E as exportações continuaram bombando, mais 32% de alta. E o desemprego caiu pela primeira vez em 3 anos. Foi um alívio. O que explica essa melhora tão rápida? Bom, acho que tem 2 fatores principais aí. O primeiro foi uma mudança bem clara na política externa. Ah, aquela de não ficar só alinhado com o Z1. Exato. O Brasil foi atrás de fortalecer laços com China, Índia, Rússia, África do Sul, os BRICS, né? E também com nossos vizinhos aqui na América do Sul, Oriente Médio. E funcionou? Funcionou. As vendas para a China, Argentina, Venezuela, por exemplo, cresceram muito acima da média. Foi uma aposta na diversificação que deu certo naquele momento. Interessante. E o segundo fator? Você falou que eram 2. O segundo foi o mercado interno, que começou a reagir também. A massa salarial, quer dizer, o total de salários pagos, começou a crescer. E o crédito ajudou, né? Muito. Especialmente o crédito consignado, aquele com desconto em folha, sabe? Para aposentados, pensionistas, pessoal sindicalizado. Que tem juros mais baixos, né? Bem mais baixos que os de mercado na época. Isso deu um fôlego para o consumo. Mas essa melhora não se sustentou totalmente, né? Em 2005, a economia deu uma freada de novo. Pois é, o PIB caiu para 3,2%. A análise que as fontes trazem aponta para a combinação de juros reais altos de novo. Juro real é o juro menos a inflação, certo? Isso, além da carga tributária pesada e a moeda, o real, voltando a se valorizar a partir de setembro de 2004. Isso atrapalha a exportação e facilita a importação. Entendi. E essa desaceleração gerou até críticas dentro do governo, né? O Guido Mantega, que na época era presidente do BNDES, chegou a falar num excesso de zelo do Banco Central. Como assim? Sugerindo que o BC estaria, limitando o crescimento a um teto de 3,5%, sabe? E aí o Brasil completava uma década crescendo abaixo da média mundial. Era uma preocupação real.
Então, o diagnóstico para o crescimento mais forte e sustentado que o pessoal do IED mencionava, por exemplo, Era mexer naquele tripé. Juro alto, câmbio valorizado e baixo investimento público. Precisava mudar isso. ia aquecer mais o mercado interno, imagino. Exato, dinamizar o consumo e, principalmente, expandir o investimento. A taxa de investimento até subiu um pouquinho, chegou a 20,1% do PIB em 2005. Melhorou em relação ao governo no FHC, mas ainda era baixo, né? Sim, ainda é limitado. O BNDES até tentou ajudar, aumentou os empréstimos com a TJLP, que era mais baixa, mas com a Selic, o juro básico, lá nas alturas, ficava difícil. Agora, um ponto importante desse período que as fontes destacam são os avanços sociais, né? Fundamentais. A distribuição de renda melhorou, o índice de Gini, que mede a desigualdade, caiu bem entre 2002 e 2005. Quanto mais baixo o Gini, menor a desigualdade, né? Exato. E os mais pobres e a faixa intermediária aumentaram um pouco a participação na renda total. O Bolsa Família também foi muito ampliado. Os números são impressionantes. Saiu de menos de 4 milhões para mais de 11 milhões de famílias atendidas. Um salto enorme. E a taxa de pobreza caiu bastante, foi para o menor nível desde 1992. Isso é inegável. Aí a gente chega em 2006, ano de eleição, teve mudança na equipe econômica. O Manteiga foi para a Fazenda, defendendo juros mais baixos. Sim. E depois da reeleição do Lula, a ordem do Planalto foi clara. Era preciso destravar a economia. E como foi essa tentativa de destravar? A resposta veio rápido, em janeiro de 2007. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O famoso PAC, o que ele previa essencialmente? Era um pacote bem grande, mais de 500 bilhões de reais previstos até 2010. O foco era infraestrutura, energia, transporte, saneamento, moradia, mas tinha também estímulo ao crédito e alguma desoneração de impostos. E a grana vinha de onde, principalmente? A maior parte era recurso público mesmo. Foi um sinal claro de retorno do planejamento estatal, com o governo assumindo um papel mais ativo para puxar o crescimento. E deu resultado no começo, o PAC funcionou logo de cara? Olha, os primeiros sinais foram positivos, sim. O investimento cresceu forte em 2007, o PIB bateu a meta de 5%. E o emprego formal também reagiu bem, né? Mais de 1,6 milhão de vagas criadas. Exato, um número expressivo. O impulso inicial foi forte, mas sempre tem um mais, né? Qual era o mas da vez? Aquele gargalo de sempre, a política monetária ainda muito apertada. Mesmo caindo um pouco, a Selic ainda estava em 11,25%, altíssima para padrões internacionais. E o Banco Central fez o quê? Em outubro de 2007, o BC parou de cortar os juros. E isso acabou comprometendo um pouco a sustentabilidade daquele crescimento que o próprio PAC buscava, sabe? Entendi. Então, para resumir nossa conversa, a gente viu uma economia que começou 2003 quase parada, aí foi salva pelas exportações, Isso. depois ganhou um fôlego com a política externa e o crédito interno, teve melhoras sociais importantes. Até chegar na grande aposta do PAC para tentar um crescimento mais forte e duradouro. Uma jornada cheia de curvas. Exatamente. E fica talvez uma provocação para o nosso ouvinte pensar, né? O PAC foi essa virada para o investimento liderado pelo Estado. Mas além da questão dos juros altos, que a gente discutiu bastante, que outros fatores, talvez mais estruturais ou que não estavam tão óbvios ali nas fontes, poderiam ser decisivos para o sucesso ou para a dificuldade de um programa de infraestrutura desse tamanho realmente mudar o potencial de crescimento de uma economia no longo prazo? Uma ótima questão para a gente continuar refletindo.